paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Estamos iniciando aqui mais um vídeo para o canal, né? O tema de hoje que nós vamos abordar: quais os critérios bíblicos devem ser usados para a consagração de obreiro, né? Eu sou o pastor Miguel Ramos de Oliveira, da Assembleia de Deus Madureira de Jerumenha, do Piauí. É uma honra ter você conosco. Êxodo 18, verso 21, nós vamos ver aqui os primeiros critérios, né, do sogro de Moisés, dando ali um conselho a Moisés, para que Moisés não levasse a carga só, para que Moisés não fizesse tudo só, para que ele não viesse julgar o povo só, né? Aí ele dá aqui um conselho, os critérios que Moisés deveria usar para escolher homens que viessem lhe ajudar a carregar a carga, né? Vamos lá. Êxodo 18 e verso 21. E tu dentre todo o povo procura homens capazes. Primeiro critério, capacidade. Temente a Deus. Segundo critério, para se consagrar um obreiro, que seja temente a Deus, né? Homens de verdade, né? Homens de verdade, ou seja, homem que ame a verdade, que aborreça a mentira, né? Homem que venha dar valor às coisas verdadeiras, né? Homens que aborreçam a avareza, né? Ou seja, uma pessoa avarenta, irmão, um obreiro avarento, ele é um obreiro que torce pela a derrota na obra, né? Um obreiro que ele só pensa, uma pessoa avarenta é uma pessoa que só pensa nele, só pensa no dinheiro dele ali, ele não contribui, ele não ajuda, ele só sabe murmurar, né? E segurar o dinheiro dele ali, não ajuda de forma alguma, né? Então uma pessoa avarenta é uma pessoa que ele ama, né? Ali o dinheiro, né? E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, aí olha só, conforme a capacidade, conforme a aprovação do obreiro, olha só, põe eles sobre 1000, maiorais de 100 e maiorais de 50 e maiorais de 10. Esses dias eu comentei na igreja que a pessoa que ele não consegue liderar 4, 5 pessoas, jamais ele vai saber liderar uma multidão, né? A Bíblia, Jesus disse: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Se você é líder de departamento, de jovem, de senhora, de varão, trabalhe com o pouco que tem no departamento. Se você for fiel, Deus vai te honrar e vai acrescentar, vai mandar mais pessoas para te ajudar na obra do Senhor. Amém? Então esses são os critérios usados, né, conforme o sogro de Moisés aconselhou a Moisés, para Moisés não se tumultuar. O que é ser um obreiro, né? Ser um obreiro, irmãos, é alguém que é escolhido para ajudar na obra de Deus, alguém que é escolhido para fazer, né? Obra é relativo a fazer, né? Então, um obreiro, ele não é só para sentar no púlpito, no altar, no altar da igreja lá, tá lá sentadinho no altar, todo engravatado, não. O obreiro é alguém que deve estar fazendo a obra de Deus, auxiliando o seu pastor, ajudando o seu pastor, ajudando aos departamentos da igreja. Um obreiro é para isso, né? E o obreiro, outra coisa que eu quero aconselhar aqui, estou falando de experiência pessoal. Não espere gratidão humana, tá entendendo? Porque às vezes e principalmente se você for um pastor, porque às vezes você que é pastor, você pega uma pessoa, um indivíduo que diz que tem vontade de fazer a obra, você vai discipulando ele, você vai trabalhando com ele, você leva ele para ser consagrado no ministério, depois ele vira as costas para você, né? Isso muitas vezes até sai da igreja. Então não espere essa questão, eu vou fazer aqui porque tal, gratidão humana. Foque em Deus
e a nossa recompensa. Lógico que Deus sempre vai levantar aqueles para te honrar, né? Se você for fiel. Mas não espere muito do homem, porque você pode se frustrar, ok? Agora nós vamos ver os critérios usados lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, quando foi escolhido os 7 diáconos, né? Os critérios usados para instituição do diaconato, em Atos 6 e verso 3, né? Olha só os critérios usados. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Olha só, o primeiro critério, boa reputação. Cheios do Espírito Santo. O segundo critério, cheios do Espírito Santo. E de sabedoria. Terceiro critério, que fosse pessoas que tivessem sabedoria, né? Ou seja, primeiro critério, reputação, boa reputação. Segundo critério, cheio do Espírito Santo. E terceiro critério, que tenha sabedoria. Aos quais constituamos sobre este importantes negócios, né? O obreiro que ele não tem sabedoria, ele vai tumultuar o seu líder, né? Pode ser ele líder de departamento, pode ser ele obreiros da diretoria da igreja, né? Um obreiro, ele tem de aprender, ele tem que ter sabedoria para que ele possa aprender a resolver problemas, né? O obreiro, ele é chamado justamente para isso, que ele possa ajudar a resolver problema, né? Então, se o obreiro ele não tiver sabedoria, ele vai só tumultuar, né? Ficou sabendo de um probleminha, correu no pastor, né? E aí vai só estar tumultuando o problema sobre o seu líder, sobre o seu pastor. Aprenda, obreiro. Você que é diácono, você que é auxiliar, você que é presbítero, você tem de fazer a obra de Deus e entender o seguinte: você foi chamado para ajudar e não para tumultuar, né, as coisas sobre a sua liderança. Você tem coisa que você poder não resolver, você deve resolver, né? Nem tudo você pode resolver. Tem assuntos concernentes à administração da igreja que não cabe ao obreiro, mas sim ao líder, ao pastor, né? Em termos da administração. Mas questão entre irmãos, questão de aconselhamento, se o obreiro ele é sábio, se ele tem sabedoria, ele pode ajudar o pastor nessa situação. Paulo ele escreve a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 3, e ele fala sobre os critérios, né, para consagração de obreiro. Aqui ele se refere à consagração de bispo e diácono, mas eu posso dizer aqui que o que nós já lemos lá em Êxodo 18, verso 21, Atos 6, verso 3, e agora 1 Timóteo 3, do primeiro a seguir, eu quero dizer que aqui nós pode colocar na consagração de qualquer obreiro. É obreiro que nós venhamos olhar esses critérios aqui. Primeiro, Paulo ele escreve dizendo que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, né? Aí ele vai dizer: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, ou seja, o obreiro ele tem de ser irrepreensível. Um obreiro que o pastor, todo culto o pastor tem uma coisa a reclamar, a repreender, a falar: irmão, não faça isso. Aí, paciência, né, meu irmão? O obreiro seja irrepreensível, marido de uma mulher, né? Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, né? Aí, o não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, né? Aí, convém que também tenha bom testemunho dos que estão de fora, né?
Quando diz não neófito, irmãos, é que o obreiro ele não deve ser um novo convertido, né? E aí o obreiro ele tem de ter um bom testemunho das pessoas que não são da igreja, né? Para que as pessoas, né, não tenham do que acusá-lo, né, afrontá-los, né, em nome de Jesus. Porque um obreiro que ele não tem uma boa reputação nas comunidades, meu irmão, o ministério fica complicado, viu? Mas aí o obreiro ele tem de dar um bom testemunho na comunidade. No verso 8 diz assim: das mesmas sortes os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, obreiro que fala demais, participa de reunião, chega em casa falando os assuntos de reunião no ministério. O obreiro, ele, aliás, nem os cristãos da igreja, problema de família se resolve no meio de família. Tem mulher, tem homem que os filhos nunca se converteram. A mulher, às vezes, o esposo nunca se converteu porque congrega e pega só problema, chega em casa e joga. O esposo não entende a palavra de Deus, o esposo não entende. Não estou aqui dizendo, irmãos, que a igreja é 100% não. O que eu estou querendo dizer é que nós tenhamos de ter cuidado, porque é uma família. E família resolve o problema de família, né? Então, uma família ali, problema da família se resolve na família, né? Então, crente, vigia com a língua. Obreiro, deixa de ser linguarudo, vigia. Problema ministerial você resolve no ministério. Reunião do ministério você não deve levar para outro lugar, né? Não dada muito vinho, né? Não cobiçoso de torpe ganância, né? E guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também este seja primeiro aprovado, depois sirva se for irrepreensível. Meu irmão, o pastor que ele consagra obreiro sem antes prová-lo, ele está correndo um risco de criar cobra para depois querer lhe devorar, né? Obreiros do Senhor. Eu quero direcionar aqui aos obreiros, pastores, irmãos que são auxiliares, diácono, presbítero, missionário. E quero me direcionar também aos membros de igreja. Um membro, você que é membro e deseja fazer a obra do Senhor, você não vai ser consagrado para você ser obreiro. Não. A consagração que você recebe é só para confirmar o seu ministério, né? O membro, ele tem quando você é um auxiliar, você já deve fazer a função de um diácono. E não é sentar lá no altar, porque aqui no Nordeste os diáconos sentam no altar, né? Em alguma cidade maior, igreja maior, não sentam, né? Mas no Nordeste aqui os diáconos usam o altar. E não é só isso, porque tem gente que acha que a obra de Deus é feita só no altar. E não é, né? Mas auxilia no decorrer do culto, nas necessidades ali da celebração, né? E aí quando você faz isso, obreiro auxiliar que já faz isso, seu pastor, Deus vai mostrar para seu pastor que você está já preparado para fazer, ou seja, para confirmar o seu ministério diaconal. E assim a seguir, né? Que Deus abençoe a sua vida, que você venha crescer no seu ministério. Aos amados pastores, que Deus abençoe em nome de Jesus. Senti no meu coração, através de Deus, para estar trazendo aqui, né, esses critérios, né, para a consagração de obreiro, sabendo que vai diferenciar muito de ministério para ministério, de pastor para pastor, né, em nome de Jesus. Mas a obra de Deus, Deus é fiel para cumprir com seus desígnios na sua obra, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus em Cristo vos abençoe e a paz do Senhor Jesus.